O partido político é uma estrutura representativa da democracia, ou pelo menos deveria funcionar assim. E esse estilo de democracia, a democracia representativa, funciona na maior parte do mundo, mesmo que eu, particularmente, não concorde com isso. Eu não concordo com o partido político por vários motivos. O primeiro, principalmente aqui no Brasil, é que ele é uma estrutura de poder. E toda estrutura de poder tem aquela manipulação que é feita pela liderança ou as pessoas que têm mais influência dentro daquela célula social. Além do mais, aqui no Brasil, os partidos políticos também são uma estrutura de corrupção. Sim, de corrupção. Por quê? Os fundões colocam dinheiro público dentro desses partidos. E o que esses partidos fazem com esse dinheiro? Por mais investigações que aconteçam, por mais transparência que possa acontecer, ainda assim, fatos muito estranhos acontecem dentro de uma estrutura política, dentro da estrutura de um partido político. Enfim, particularmente eu não concordo com esse estilo de democracia representativa. Mas enfim, é o que temos. Mais do que isso, a gente percebe que no ambiente político brasileiro hoje em dia é aquela acusação, quando nós falamos de disputa pelas eleições à presidência do Brasil, aquele dedo apontando, porque o PT fez isso, porque fulano fez aquilo. Bem, o problema não é o PT, o partido PT, não. O problema também não é o PSL, ou o PL, ou tudo mais. O problema é que essa estrutura política ela vai migrando de lugar para lugar. As personalidades políticas com maior influência e, claro, com aquela sede de poder e com mais capital político, eles vão correndo de partido em partido. E esses conluios vão sendo acertados. E aí é que entra mais um problema aqui no Brasil, que é o tal presidencialismo de coalizão, que funciona exatamente dessa forma. Na verdade, na troca de favores. E essas trocas de favores envolvem uma coisa muito importante e muito perigosa, que é o dinheiro público, baseado nas verbas públicas. Esse dinheiro público sai dos nossos impostos, mas ele é gasto de qualquer maneira, de maneira transparente e de maneira obscura. Tão obscura que a gente está vendo o ambiente político aí, né, as decisões que acontecem no Congresso, sempre mediante as verbas públicas. Oferecimento de cargos, oferecimento de emendas e tudo mais. Tudo isso leva em questão o dinheiro. Esse dinheiro vai passando para ministérios, de ministérios para secretarias, secretarias para autarquias e tudo mais. E no fundo, ele nunca acaba nas mãos ou proporciona algo para quem realmente precisa, que é a maior parte da população brasileira. Eu, você, que não temos cidadania. E não é preciso muito longe para enxergar uma situação sobre essa. Por exemplo, eu moro aqui em Campo Grande, faz parte da AP5. E aqui na minha rua, por exemplo, tem um buraco no meio dela que está jorrando esgoto por cima da água potável. Eu gosto de falar água potável porque é muito importante entender que, por exemplo, em Melbourne, 2% apenas da água potável é desperdiçada. 2%. 2% para menos. Aqui no Brasil, trazendo para o Rio de Janeiro, a gente passa por muito aperto, principalmente aqui na Zona Oeste. Porque tem sub-bairros aqui de Campo Grande que simplesmente não sobe água durante a semana, só durante o final de semana. No meu, por exemplo, quando chega ao contrário, no final de semana, eu vou ali abrir a minha bica e não sai nada. Será que isso acontece em outras regiões do Rio de Janeiro? Claro que não acontece. Aí você percebe como a estrutura política do Brasil, a estrutura política do Rio de Janeiro funciona nos locais e para pessoas específicas. E quando isso vai acabar? Não sei. Principalmente porque nós, brasileiros, temos um déficit muito grande de educação e, consequentemente, cultura. Nós não entendemos a nossa própria estrutura histórica e como nascemos. Como, por exemplo, o nosso federalismo nasceu. Esse federalismo centrípeto, ou seja, onde os estados concentram o poder lá na União.
quando o federalismo deveria ser pelo menos de equilíbrio, o que não acontece aqui. Nós brasileiros conhecemos muito pouco de propósito a nossa Constituição Federal, onde ali, dentro daquela norma, da maior norma jurídica do nosso país, dentro daquele livro ali, tem tudo que precisamos. E é justamente ali que os legisladores atuam o tempo inteiro. Normalmente nós colocamos a culpa no chefe do Executivo Federal, ou seja, no presidente. Ele também tem, mas não é só isso. Porque toda essa porcaria que nós temos de ambiente político hoje, que consequentemente afeta a nossa cidadania, é justamente criado pelos legisladores. Sim, os parlamentares. Porque quando você vota num cara que não conhece principalmente o capítulo que versa sobre a administração pública, certo? Ele vai fazer o que dentro de um parlamento? Ele não conhece como funciona a administração pública do país dele, ou seja, ele não sabe nada, ele não sabe o que é legislar. Se ele não sabe legislar, muito menos ele vai saber fiscalizar e muito menos sugerir e representar as pessoas que votaram nele. Mas nós hoje aqui no Brasil votamos por pessoas que fazem cena, aquela famosinha cena, o braço, um fuzil ou uma palhaçada qualquer. Nós não temos nem direita e nem esquerda de fato. Nós temos parlamentares, ou melhor, políticos que estão concentrados em conseguir proventos para os seus próprios umbigos, sem conhecer até mesmo como funciona a estrutura administrativa do seu país e a estrutura jurídica. Aí depois você coloca a culpa no STF. Mas é muito fácil para o STF trabalhar num ambiente político onde a Constituição Federal o tempo todo é apertada, é massacrada. Ele está fazendo a função dele, que aliás é constitucional. Enfim, se nossos legisladores, nossos parlamentares soubessem pelo menos qual é a função do Supremo Tribunal Federal, qual é a função, a própria função dele como parlamentar e o que ele tem que fazer tanto lá em Brasília quanto aqui no Rio de Janeiro na Alerj ou lá também na Câmara dos Vereadores, as coisas estariam melhor. Então a culpa é nossa, sendo bem sincero. Esse é o ambiente político que temos hoje no Brasil. Partidos que não trabalham para a população, trabalham para si mesmos, com seus objetivos particulares, com as pessoas certas que eles querem colocar no poder. E ponto final, eles vão até o fim para conseguir fazer isso. E no final das contas, algumas pessoas, ou a maioria, são iludidas, outras pessoas pouco conhecem da estrutura política do país e a sua estrutura histórica, porque quem não conhece a sua história não conhece o seu presente e muito menos vai conseguir fazer o futuro. Enfim, temos um grande caminho pela frente, onde ser sincero dói, onde ser sincero te afasta do mundo e das pessoas. Bem, eu prefiro ser sincero. Eu sou Jefferson Araújo, um barco remando contra a maré.